Então é isso, pessoal. Mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula da disciplina de Deep Learning no programa de pós-graduação em modelagem computacional e sistemas da Unimontes. Nosso objetivo aqui, gente, o nome dessa disciplina, na verdade, ela seria Introdução ao Deep Learning, né? Acabou ficando só Deep Learning mesmo. Deep Learning, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, ele é a última moda da inteligência artificial. A última moda da inteligência artificial. Então, todo dia está surgindo alguma coisa nova. E, assim, a velocidade com que as coisas novas estão surgindo é muito, mas muito grande. Então, não dá para a gente pegar tudo do Deep Learning. A gente está fazendo um corte aqui na parte mais antiga do Deep Learning, que já está ultrapassada, certo? Porque não dá para acompanhar. Se a gente quiser chegar, como eu falei, até no GPT, a parte de processamento de texto, é um caminho muito longo até chegar lá, porque não dá para... Então, a gente vai falar basicamente de duas grandes áreas, né? De modelos para imagem e de modelos para texto. E vão ficar uma série de outros modelos que a gente não vai abordar. Mas, enfim, que diabos é o tal do Deep Learning, né? Então, para isso, para a gente conceituar o que é o Deep Learning, a gente tem que fazer um apanhado histórico no que é o aprendizado computacional, o que é a inteligência artificial. E aí, essa nossa história, na verdade, ela começa antes assim, na pré-informática lá, porque eu não sei se vocês já sabem, mas inteligência artificial é estatística, né? Eu não quero, assim, deixar ninguém triste, não, mas inteligência artificial é puramente estatística. Então, o que as pessoas trabalhavam naquela época era com modelos matemáticos estatísticos, regressões de toda a natureza, autorregressões de toda a natureza, para lidar com os dados que eles tinham, que eram dados simples, pequenos, estruturados. Ok? Então, o que o pessoal tinha para trabalhar nessa época? Os mainframes com poder computacional muito baixo, e aí um dos primeiros proponentes da inteligência artificial é o próprio Alan Turing, né, um dos pais da computação, que existia muito pouco poder de armazenamento, e armazenamento extremamente caro, e linguagens de programação muito pouco expressivas, né? Então, se você for pegar nesse panorama histórico, quando a IA nasceu mesmo, nós vamos começar a falar lá dos primeiros modelos matemáticos do neurônio, de McCulloch e Pitts. Isso aí todo mundo já deve ter visto lá quando fez a disciplina de redes neurais, né? Então, você começa a fazer um estudo sistemático do que é inteligência a partir do momento que você começa a criar modelos formais do que pode ser esse bicho estranho que é o cérebro humano. Só que o modelo do McCulloch-Pitts, ele era um modelo de processamento e não era um modelo de aprendizado. Depois é que veio o Donald Hebb, né, e propôs um modelo de aprendizado. Então, isso é importante, essa diferença de McCulloch-Pitts para o Donald Hebb, porque o McCulloch-Pitts é o que, na próxima aula, a gente vai chamar de função de inferência. E o Donald Hebb, ele veio com aquilo que nós vamos chamar de função de aprendizado ou de indução do modelo, certo? Então, esses são dois universos diferentes, que no nosso cérebro é uma coisa só que nos modelos conceituais que nós criamos para a inteligência artificial vieram como coisas separadas. Nessa época, nem sequer existia o termo inteligência artificial ou inteligência computacional. Primeiro, a primeira pessoa que ventilou esse termo, ventilou alguma coisa parecida com isso, foi o próprio Alan Turing,
em 1950, quando ele publicou o artigo Computing Machinery and Intelligence. E ainda não era inteligência artificial, né? O Marvin Minsky, em 51, começou a colocar as ideias do McCulloch Pitts e do Donald Hebb em prática. Então, em 1951, ele já fez o primeiro neurocomputador, capaz de ajustar os pesos, capaz de aprender e tal. E ele é um circuito elétrico, né? É uma rede neural artificial, muito simples, de um neurônio, 2 neurônios, se não me engano, e toda física, certo? Já pensando no grande escopo da inteligência artificial, em 1951 surge a primeira formalização do cabezinhos mais próximos. Engraçado que a gente vai ver muita coisa hoje que utiliza o cabezinhos mais próximos. Cabezinhos mais próximos seria aquele primeiro algoritmo que todo mundo vê dentro de inteligência computacional, que na verdade é uma técnica da estatística. E quando você vê coisas ultramodernas, como hoje, por exemplo, bancos de dados vetoriais, que é uma coisa que nós vamos precisar muito bancos de dados vetoriais para armazenar os embeddings de texto, embedding de imagem, tudo. É um banco de dados que funciona só com grandes vetores. O motor, o núcleo desse banco de dados vetorial é o algoritmo de cabezinhos mais próximos. Bom, aí em 1956 fizeram uma conferência lá no Dartmouth College e, de fato, nesse momento, o termo inteligência artificial, ele nasce, entendeu? Então, aí, 6 anos depois do Alan Turing ter ventilado essa ideia inicial, o termo inteligência artificial é, de fato, cunhado por esse conjunto de pesquisadores. E aí nasce essa trilha de pesquisa formalmente. Ok? De fato que no ano seguinte, o Frank Rosenblatt apresenta o Perceptron, né? Aquele modelo completo do neurônio artificial, já com algoritmo de aprendizado e funções de ativação e tudo. Já uma evolução, já uma consolidação daquela pesquisa que vinha na última década e um pouquinho mais. Né? 2 anos depois, o John McCarthy e o Marvin Minsky, certo? O mesmo que fez aquele neurocomputador lá físico, criaram o laboratório de inteligência artificial no MIT. Então, aí, nesse momento, quando já nasce um laboratório de inteligência artificial, aí a inteligência artificial já estava consolidada, assim, uma palavra muito forte, né? Mas ela já tinha se fixado como uma linha de pesquisa, ok? Aí entram os maravilhosos anos 60. Os anos 60 foi a época que a inteligência artificial ela viveu a sua primeira primavera, né? a sua época romântica, onde iniciou-se uma crença de que a inteligência artificial em breve ia substituir os seres humanos em muitas tarefas, que teriam computadores que falariam diretamente com os seres humanos. Isso é 1960. Nós conseguimos chegar à Lua antes de conseguir chegar próximo desses sonhos que existiam nos anos 60. Então, nos anos 60 nasceu nos anos 50, mas de forma mais sistemática, a inferência de modelos a partir de dados. E aí existia uma grande linha de conhecimento em conhecimento programável, que eram os modelos lógicos e modelos simbólicos. O forte da década de 60, que a inteligência artificial, ela dividiu-se em várias linhas. Você tinha a inteligência artificial simbólica, você tinha a inteligência artificial conexionista, mais tarde nasceria a inteligência artificial bioinspirada e evolucionária, mas o forte na década de 60 eram esses dois, na verdade, esses três, né? Que você tinha a inteligência artificial probabilística, que comungava muito com a simbólica ou lógico-simbólica, e
de forma muito incipiente ainda, a inteligência artificial conexionista ou neural, né? Então, como é que acontecia, na verdade? Na inteligência artificial simbólica e na inteligência artificial probabilística, você tinha um conjunto de dados e o desenvolvedor ele criava um modelo de conhecimento baseado nesses dados. O algoritmo de inferência utilizava esses dados para poder fazer respostas, mas o modelo de conhecimento gerado a partir dos dados ainda não tinha sido estabilizado. Mas quando entra os anos 60, aí começa a se trabalhar bastante nos algoritmos de aprendizado a partir de dados. Logo em 1961, Wildorf e Hoff apresentam o Adaline, né? E a regra delta de aprendizado. A gente estuda o modelo Adaline de uma camada até hoje nos cursos de redes neurais e as regras de aprendizado desses neurônios. Já em 1964, o Winsbaum ele apresenta o primeiro sistema de conversação, seria o primeiro chatbot, né? Engraçado, você vê, em 1964 a gente já tinha chatbot. Mas o chatbot dessa época ele era todo programado com um modelo de conhecimento fixo, como eu acabei de explicar. Então, ele não era aprendido a partir de dados, ele tinha toda uma estrutura, né, baseada em if-else, né, em regras de produção, que capturava o contexto, algumas palavras-chave e conseguia uma conversação mínima aí com um agente humano, certo? Bom, já em 1965, seguindo essa linha de aprender a partir dos dados, o Edward Fogg publica o algoritmo do Camins, até hoje um dos algoritmos mais utilizados na tarefa de clusterização e do aprendizado não supervisionado. Em 65, o Loftus-Adé publica a lógica nebulosa. Ainda fica naquela discussão se a matemática ela é criada, se ela é inventada. Nesse caso aqui, eu vou defender que o Loftus-Adé ele criou a lógica nebulosa, que foi uma das grandes tendências, e até hoje uma grande tendência de inteligência computacional lógico-simbólica, ok? A minha área-mãe de pesquisa, inclusive, é dentro da lógica simbólica, que nasceu na década de 60. Já em 1969, no apagar das luzes dos anos 60, o Marvin Minsky, aquele mesmo cara que criou o neurônio físico, que criou o laboratório de inteligência artificial lá do MIT, e o Papert, eles publicaram esse livro chamado Perceptrons. E nesse livro, eles expuseram uma série de limitações do perceptron. Eles pegaram um balde, não foi um balde de água fria, não. Foi um balde de água gelada em cima de toda a comunidade, em cima daquela galera que estava empolgada, dessa época cor-de-rosa aí, dos anos 60, que todo mundo empolgado com as redes neurais, e pegou esse balde de gelo e jogou em cima da galera. Então, esse livro, Perceptrons, ele praticamente matou a pesquisa de redes neurais, mas não foi só de redes neurais, não. Muita coisa da inteligência artificial parou na década de 60. E a década de 70, desculpa. A década de 70 ela é conhecida como o inverno da inteligência artificial. Porque quando o Wildorf publicou aquele livro, que ele expôs aquela quantidade o Wildorf não, desculpa, o Minsky, publicou aquela quantidade de limitações, falou assim, cara, a gente investiu tanto, e esse negócio, na verdade, dá para resolver só problemas muito triviais. Esses perceptrons aqui, eles não resolvem. A mesma Adaline, eles não vão conseguir resolver problemas úteis no nosso dia a dia, né? E aí,
a pesquisa da década de 70 é muito limitada. Basicamente, a gente pode citar aqui que foi desenvolvida a linguagem Prolog, que é uma linguagem... muita coisa nasceu aqui na década de 70, mas assim, que impactou de forma definitiva a inteligência artificial, pouquíssima coisa. Né? Em 1974, o Mandani criou os primeiros sistemas fuzzy, baseados em regras, né? Então, ele pegou, continuando aí, mais um avanço na inteligência artificial, mas na inteligência artificial do paradigma simbólico, ok? Então, o Mandani ele criou os primeiros sistemas de inteligência artificial com regras fuzzy, baseado em regras do tipo C, então, né? A gente chama de regras de produção. E esses sistemas, eles dominaram a indústria na década seguinte, nos anos 80. Quem mandou na inteligência artificial nos anos 80, na indústria, né, na prática, no dia a dia, foram os sistemas fuzzy. Né, o que teve a partir daqui da pesquisa do Mandani, e já logo no início da próxima, aliás, na verdade em 79, mas publicado foi na década de 80, os TSK, né, Takagi Sugeno. Então, quando chega a década de 80, passado esse inverno da inteligência artificial, muita coisa já tinha se popularizado. Por exemplo, bancos de dados. A gente já tinha um modelo relacional de código que foi inventado na década de 70. A gente já tinha alguns primeiros modelos de redes locais, embora não existia a internet. A gente tinha novos paradigmas e linguagens de programação. Por exemplo, a gente já tinha aí paradigma funcional, já existia desde a década de 60. Ele se popularizou na década de 70, se estabilizou na década de 80. A década de 80 que estourou mesmo foi a orientação a objetos, né? E a orientação a objetos ela é essencial para desenvolver muitos inclusive, a orientação a objetos ela tem uma ligação muito próxima com a ideia da inteligência artificial simbólica, né? Que você fazer uma modelagem de ontologias e por aí vai. Então, nessa década de 80 que se solidificou de vez a questão de que você vai aprender um modelo de conhecimento a partir dos dados. Por quê? Na década de 60, a gente viu nascer o KNN, a gente viu nascer os primeiros usos, não foi inventado na década de 60, mas o primeiro uso formal do naive Bayes, que você precisava de dados, você tinha o Camins, você já tinha o Adaline. Então, virou uma tendência assim, olha, a gente não vai mais construir esses modelos na mão, a gente precisa aprender esses modelos. Até o modelo fuzzy do Mandani aqui, desses primeiros fuzzy, eles eram meio que construídos na mão, né? Já aqui, a ideia da década de 80 é nós precisamos investir em aprendizado de máquina. Aí sim surgiu a tendência do aprendizado de máquina. Aprender o modelo de conhecimento a partir dos dados e não programar, né? Então, aí surgiram novos algoritmos de aprendizado, novos modelos de conhecimento e todos eles aplicados a dados estruturados. Então, vocês vão pegar aqui a década de 80 é quando a inteligência artificial renasce. Já no início da década de 80, o Fukushima ele apresenta o neocognitron, que seria a primeira rede neural convolucional. Então, com o aumento do poder computacional, né, com o aumento com melhores processadores, com mais memória, com mais disco, as pessoas podiam usar em redes neurais um pouco mais robustas, um pouco mais extensas, capazes de trabalhar com dados um pouco mais complexos. Só que essa rede ela ainda era muito limitada, assim, foi um avanço teórico, mas não foi, de fato, um avanço prático. Já em 82, o Theo Corning lança os mapas auto-organizáveis, né? Os Self-Organizing Maps, que é o mapas de Corning, né? Que depois do caminho seria o próximo grande avanço aí no aprendizado não supervisionado, né?
O Judea Pearl, ele apresenta as redes bayesianas, que aí vai lá no paradigma probabilístico. Redes bayesianas, eles viriam na década de 90 fazer muito sucesso também com aplicações industriais, com aplicações práticas, junto com os sistemas fuzzy. Nessa época, aqui na década de 80, você já encontrava na indústria, em particular no Japão, você encontrava muitos sistemas fuzzy aplicados, né? E aí, em 85, surge o sistema TSK, fuzzy, né? Takagi Sugene Kang, que ele dominou aí de 85 até final da década de 90 as aplicações industriais, aplicações de controle, aplicações industriais de reconhecimento de padrões, uma série de avanços na área do fuzzy, ok? Daí, em 1986, o Ramelyard e o George Hinton, né, e particularmente o George Hinton, ganhador do prêmio Turing, ele apresenta o algoritmo de backpropagation. Aí a chave virou. Aí agora existia uma ferramenta para se treinar redes neurais com mais de uma camada a partir de dados. Isso aqui foi o grande avanço teórico das redes neurais na década de 80, né? No próprio ano de 86 também, nasceu os primeiros algoritmos de indução de árvores de decisão que fariam uma festa aí na década de 80 e anos 2000, com a febre da mineração de dados. Árvores de decisão e árvores de regressão, eles seriam um dos principais algoritmos, né, juntando aí com caminhos e regras de associação, né, seria um núcleo aí da febre da mineração de dados. E as árvores de decisão voltariam ainda nos anos 2000 dentro do conceito do Ensemble Learning. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, já no final da década de 80, surgem as redes neurais de função de base radial, as RBFs, que também fizeram muito sucesso. As redes RBF, elas conversam muito com a ideia de sistemas nebulosos, de sistema fuzzy, embora não sejam a mesma coisa, ok? E aí nós vemos um outro nome muito importante, o Ian LeCun. O Ian LeCun, ele foi orientando de doutorado do George Hinton, que inventou o backpropagation, ok? E já em 89, ele treina uma rede neural convolucional, e o Ian LeCun, ele estabeleceu as bases do que são as redes neurais convolucionais na prática, baseado naquele estudo do início da década de 80 do Fukushima, certo? O Ian LeCun, ele não é o pai teórico, mas ele é o pai de fato, né? Foi quem criou, assim, né? O Fukushima deu à luz e concebeu, e o Ian LeCun cuidou do resto da vida das redes neurais convolucionais. E em 89, ele tem um vídeo muito interessante, né? O Ian LeCun, dele com uma câmera, em 1989, filmando a pessoa digitar e o computadorzinho lá colocando o número digital que estava sendo filmado. Isso com uma certa velocidade para os computadores daquela época. Então, o Ian LeCun, junto com o George Hinton, eles são dois dos principais pais do Deep Learning. Junto com o George Hinton, o Ian LeCun ganhou o prêmio Turing. Ok? Então, agora, o que nós temos? Nós temos um conjunto de dados estruturados. A gente tem um algoritmo de aprendizado que pega esses dados e consegue criar um modelo de conhecimento a partir desses dados. E eu tenho um algoritmo de inferência que faz uso desse modelo de conhecimento para gerar respostas para o usuário. E o programador, ele trabalha implementando algoritmos de aprendizado e algoritmos de inferência. Ele não mais trabalha criando manualmente modelos de conhecimento. Então, a década de 80 estabeleceu esse modelo de aprendizado de máquina, ok?
Aí, gente, a gente vai pegar aqui, nós vamos fazer um apanhado muito grande, beleza? Nós vamos pegar da década de 1990 até 2010. Que aí, gente, é muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo nessa época, entendeu? A internet ela já tinha surgido na década de 80, mas ela estourou na década de 90. Por causa da internet, a gente veio com Big Data, com essa questão de dados não estruturados, de alta dimensionalidade. No final aí da década de 90 para o início dos anos 2000, estourou a questão das unidades de processamento gráfico, que são esses processadores super potentes que eles foram criados para fazer trabalhar com processamento gráfico, com jogos, essas coisas, mas caíram como uma luva no treinamento de modelos de inteligência artificial. Na década de 90, foi criado um novo paradigma, que é o aprendizado de comitê, o Ensemble Learning, entendeu? Que é basicamente um novo passo lá no paradigma lógico-simbólico, particularmente nos modelos de árvore. Eles foram criados, a maioria deles foi concebida na década de 90 e 2000, e eles viveram uma febre maior nos anos 2000, no início dos anos 2000, ok? Que são modelos mais complexos que coordenam, combinam modelos mais simples. Enquanto o aprendizado de comitê, o Ensemble Learning, ele estava reinando absoluto na inteligência artificial, estava sendo gerido, estavam nascendo as bases mais sólidas daquilo que a gente viria chamar de aprendizado profundo, o Deep Learning, que aí nós estamos falando dos anos 2000 e 2010. Né? Quando chega no ano de 2000, da década de 2020, é um pouco até antes, né? Já de 2000 e, sei lá, 14 para cá, eu acho, na verdade, até antes, né? A gente pode colocar até 2010. De 2010 para cá, o Deep Learning reina absoluto para tipos de dados que nenhum dos outros modelos anteriores era capaz de lidar. O Deep Learning chega com a solução para isso. Então, vamos examinar aqui 1990, 2000, 2010, até os dias atuais, o que foi que aconteceu. Então, a gente começa lá em 92, com a criação das máquinas de vetores de suporte, foram muito utilizadas, é um novo, vendia-se, né, como um novo tipo de rede neural, que não é exatamente isso, mas um novo tipo de rede neural extremamente eficiente, batia, na maioria das vezes, as MLPs, que tinha mais garantias teóricas e era mais barato. Aí, surgiu em 93, seguindo aquela tendência dos sistemas fuzzy, né, na indústria, surgiu o Adaptive Neural Fuzzy Inference System, ou seja, as redes neurofuzzy. Então, qual que é a ideia da neurofuzzy? Ele pegar aquele backpropagation, que foi criado, que foi proposto lá por Remeliart em Hinton, e aplicar nos sistemas fuzzy. Isso aí também teve uma grande adoção na indústria. Em 1994, a Sony ela cria a primeira placa de processamento gráfico e ela distribui com videogames, ok? Então, você tinha uma placa normal de processamento e uma placa especializada em computação numérica, em processamento numérico, só para a parte gráfica. Então, se a gente acha GPU, mas GPU, na verdade, ela remonta à década de 90. Aí, em 95, já começaram a surgir os primeiros algoritmos de Ensemble Learning. Você vê que o Freund e Shapiro desenvolveram o Adaptive Boosting, o AdaBoost, em 1995. Ele foi proposto em 95, ele viria virar febre a partir de 99, 2000. O Léo Brainerd apresenta a técnica de Bagging, que é o Bootstrap Aggregation, mais uma técnica de Ensemble Learning. Em 1997, olha só, as LSTM eram febre de Deep Learning até ontem, até 2 anos, até antes de 2017, entendeu? 2017, nós vamos ver que foi proposta a arquitetura Transformer.
Mas até antes de 2017, o que tinha de melhor para você trabalhar com dados sequenciais, por exemplo, texto, né? Eram as LSTM, elas foram propostas na década de 90. Elas demoraram a cair no gosto das pessoas, até porque elas dependem de um ferramental de processamento muito pesado, né? E um ferramental que ainda não estava disponível. Então, ela foi um avanço teórico, mas que não tinha maquinário suficiente para ele se tornar uma tendência prática de mercado. Aí, olha o Ian LeCun aí de novo. Ian LeCun, Leon Botou, Yoshua Bengio. Aí nós estamos falando mais um nome. Yoshua Bengio foi o quarto ganhador do prêmio Turing. Então, foi o Ian LeCun, Leon Botou, Yoshua Bengio e o George Hinton, que ganharam o prêmio Turing, que é o nosso Nobel, né? O Nobel da Ciência da Computação, pelo desenvolvimento do Deep Learning. Então, em 1998, esses caras já desenvolveram o LeNet, cara, que era uma rede neural convolucional com incríveis 7 camadas. Isso, para aquela época, era um negócio assim, caraca, como os caras conseguem treinar 7 camadas de neurônios e uma camada convolucional aqui na ponta. Como que os caras conseguiram fazer isso? Nós vamos estudar daqui a 3 aulas, um fenômeno lá chamado gradient vanishing, né? O desaparecimento do gradiente que impedia que se treinasse redes neurais multicamada, MLP, com mais de 3 camadas. 4 camadas, ela praticamente já não treinava mais. Os caras conseguiram treinar uma rede de 7 camadas. E aí, em 99, mais um avanço na área do Ensemble Learning, que foi o Gradient Boosting, e no apagar das luzes da década de 90, para abrir os anos 2000 com chave de ouro, a NVIDIA lançou a primeira GPU, a GeForce 256. A partir desse lançamento da NVIDIA aqui, a NVIDIA começou a lançar todo ano GPUs cada vez mais poderosas. E esse poder computacional estava sempre voltado para o processamento gráfico. Então, todas aquelas workstations, né, que o pessoal mexia com CAD, mexia lá com 3D Studio, com aquelas modelagens gráficas, Maya, aqueles negócios, todas elas tinham essas placas aceleradoras gráficas que elas funcionavam basicamente para isso. Beleza? Bom, aí nós chegamos nos anos 2000, que tem um grande salto de desenvolvimento no Deep Learning. Esses anos 2000 aqui, a prática, a indústria, até a própria academia, o mercado, ele estava entretido lá com o Ensemble Learning, com aquelas técnicas de Ensemble Learning, que é o que estava dando o melhor resultado na época. Enquanto isso, nos laboratórios de pesquisa, o Deep Learning estava sendo gestado de forma mais robusta. Então, em 2002, logo de cara, foi lançado o framework Torch, que era um framework Torch, na verdade, era um framework para inteligência artificial, mas para inteligência artificial baseado em diferenciação automática, ok? Em 2006, ainda tem mais Ensemble Learning, com o Randall Force. O Léo Bremer e a Debbie Kurtz, eles desenvolvem e fazem uma patente das Random Forests, um algoritmo que imediatamente, já em 2007, 2008, ele já estava em todos os lugares, né, sendo vastamente utilizado. E em 2007 acontece mais uma grande quebra de paradigma. Eu falei que depois de 99, a NVIDIA começou a lançar sistematicamente novas placas aceleradoras cada vez mais poderosas, mas elas eram utilizadas exclusivamente para processamento gráfico. Aí, a NVIDIA teve um insight.
poxa, mas a gente tem esse poder de processamento tão grande, tão violento, a gente pode abrir esse poder, a gente pode abrir esse poder de processamento para uso geral, para quem quiser utilizar esses processadores matemáticos. E ele lançou essa biblioteca, a CUDA, que é Computer Unified Device Architecture. Então, essa biblioteca CUDA, originalmente desenvolvida para C++, ela permitia que você pudesse executar pesados cálculos matemáticos naquelas GPUs, naquelas CPUs de processamento gráfico, de forma muito mais rápida do que executada numa CPU comum, né? Que aquelas placas eram muita memória, processadores muito pesados. Então, isso aí foi uma quebra de paradigma, isso aí foi um alavancador do Deep Learning, ok? Já em 2012, ó, você vê o salto que nós damos, muita coisa aconteceu aí, mas eu estou fazendo um corte aqui para poder agilizar, senão nós vamos ficar aqui, né, até... A Universidade de Montreal, ela já lança o Theano, né, eu falo Theano, mas a gente fala Theano, que é um dos frameworks de diferenciação automática, né, essenciais para o desenvolvimento do Deep Learning, ok? Aí, o que acontece nessa época? Nessa época, começa a pipocar as bibliotecas de diferenciação automática, que são essenciais para implementar aquele algoritmo de backpropagation para grandes redes neurais, né, para redes neurais profundas. Então, em 2013, nós já temos aí publicada a técnica de vetorização de texto. Qual é o grande problema? Você vai ver que a gente está trabalhando com imagem desde 89, lá com as CNNs do Yann LeCun. Mas e o texto? Trabalhar com texto é muito difícil, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar texto e transformar ele em número. Então, isso nunca existiu até então uma técnica que era realmente eficiente, né, para lidar com essas questões de contexto e tal, até que em 2013 eles publicaram a Word2Vec, né, que foi essa ferramenta de vetorização de texto e que alavancou, aí foi mais uma quebra de paradigma. O Word2Vec, ele alavancou, impulsionou o processamento de linguagem natural utilizando redes neurais. Ok? Isso aí foi a primeira grande alavanca. E aí, já em 2014, um novo modelo de embedding de texto foi o Glove. Em 2014, o Yann LeCun, ele apresenta a ideia das redes adversariais generativas. Aqui, gente, começa a febre da inteligência artificial generativa, que é o paradigma dominante hoje. Né? Quando a gente fala GPT, Generative Pre-trained Transformer. Então, esse generativo aqui, ele entrou na moda, já existia um modelo generativo muito antes que isso, mas quem trouxe esses modelos generativos de forma ostensiva para o universo das redes neurais foi o Ian Goodfellow com as GANs, em 2014. Né? Então, a partir das redes adversariais generativas, a gente começaram a surgir, né? Uma rede neural é capaz de imaginar, uma rede neural é capaz de sonhar, uma rede neural ela é capaz de criar novas coisas. Como será que Monet teria pintado a princesa, a rainha Elizabeth? Aí a rede neural ia lá e treinava. Esse tipo de coisa surgiu a partir do trabalho do Ian Goodfellow, certo? Bom, em 2015, mais um grande breakthrough, e aí já com uma outra linha de pesquisa, que é o aprendizado por reforço, né? O Reinforcement Learning. A rede DeepQ Network, da Google DeepMind, eles botaram ela lá para jogar num ambiente virtual, para jogar Atari, né? Utilizando o aprendizado por reforço, e ela aprendeu sozinha e zerou praticamente todos os jogos
do Atari, sem intervenção humana. Então, isso já... Lembrando que em 2007 foi uma das coisas que eu pulei aqui. Em 2007, o Deep Blue da IBM já tinha vencido o Garry Kasparov no xadrez. Isso já tinha acontecido em 2007. Aquela rede neural, não é só uma rede neural, né? Mas aquele trabalho lá da IBM, que combinava várias técnicas, não era só redes neurais, né? Mas esse fato aqui, de você conseguir fazer uma rede neural, aprender sozinha, olhando o vídeo, né? A entrada dela era o vídeo do videogame e a saída da rede eram os botões do controle. E ela ia tentando, acertando, errando, até que ela aprendeu e zerou todos os jogos. Então, isso abriu a cabeça das pessoas. Assim, olha, aquele sonho romântico lá da década de 60 talvez não esteja tão longe assim, né? Estamos chegando perto. Em 2015, a Google Brain lança o framework TensorFlow. TensorFlow é uma biblioteca para a linguagem Python. Nessa época aqui, a linguagem Python, 2015, a linguagem Python já tinha dominado a inteligência artificial. Muitos de vocês vão me perguntar, mas por que Python? Por que Python? Por que não C++, que é mais robusto, assim, que é mais rápido? Por que não Java? Por que não R? Por que não MATLAB? Porque Python é uma linguagem que tem muito açúcar sintático. Quando você vai programar em C++, você perde muito tempo pensando em como resolver os problemas naquela linguagem. Você vai ter que lidar com ponteiros, você vai ter que lidar com estruturas de dados, com alocar memória, desalocar memória, esse tipo de coisa. É uma linguagem de médio para baixo nível. C++ é uma linguagem de médio para baixo nível. Python é uma linguagem de muito alto nível. Você não perde seu tempo com problemas de linguagem. Você gasta o seu tempo todo concentrado em resolver o seu problema. Então, por que Python se tornou tão famosa? Por que Python foi adotado de forma tão abrangente na comunidade de inteligência artificial, particularmente do Deep Learning? Porque o problema que a gente está tentando resolver, ele já é complicado sozinho. Ele já é complicado demais. Eu não preciso de ter que pensar, de ter que tentar resolver a matemática dos meus problemas, a arquitetura dos meus problemas e ainda ter que lidar com problemas de linguagem. Então, o Python tornava os pesquisadores mais produtivos. Então, Python já tinha dominado. Daqui para frente, todas as bibliotecas que vão surgir são para Python. Ok? Então, o TensorFlow é a forma como a Google desenvolvia os modelos profundos dentro da Google, ok? Então, o François Chollet, só que o TensorFlow, ele não era uma coisa assim fácil de mexer, digamos. Poderosíssimo, principalmente porque tinha interface nativa com o CUDA, entendeu? O CUDA era muito difícil de você, não sei se vocês já olharam, a documentação do CUDA é um negócio de louco. Para você utilizar a GPU utilizando TensorFlow, cara, eram 2 linhas de código. Olha a produtividade disso. Só que, ainda assim, ele não era uma coisa assim, muito palatável, certo? Aí o François Chollet, ele, em 2015, lançou o Keras, que era uma interface que funcionava em cima do Keras, em cima do TensorFlow, desculpa. E era muito mais simples de se utilizar. Tem uma usabilidade muito maior, entendeu? Então, o Keras estourou também junto com o TensorFlow. Mas, assim, o Keras, ele não era uma biblioteca de diferenciação automática. Ele era só uma interface bonitinha para você utilizar o TensorFlow, ok? Aí, o Sol Dixon e parceiros, eles publicaram uma nova técnica para criar modelos generativos em 2015, que foi os modelos de difusão, ou Diffusion Models. Isso foi lançado em 2015,
E isso estourou, assim, de forma definitiva, 4 anos atrás. Só para você, 4 não, 5 anos atrás. De forma que ano passado surgiu o Stable Diffusion, que é a ferramenta de geração de síntese de imagem, né? Então, olha quando a técnica, o avanço teórico veio, em 2015. Em 2016, aconteceu aquilo que todo mundo julgava ser impossível. Em 97, a gente já tinha vencido um campeão mundial de xadrez. Só que o Go é um que eles chamam de xadrez chinês também, era um jogo algumas ordens de grandeza mais complexo do que o xadrez. E aí as pessoas falavam assim, cara, é impossível a gente tratar isso aqui computacionalmente, porque isso é extremamente complexo. Então, quando a rede AlphaGo do Google DeepMind, a mesma que fez lá aprender, que fez a rede neural que aprendeu a jogar Atari sozinha, ela conseguiu fazer um modelo para ganhar um campeão mundial de Go. Aí a galera entregou os pontos e falou assim, agora estamos convencidos. Quando uma rede neural alcança níveis, ultrapassa especialistas humanos em tarefas que são absurdamente difíceis, aí nós estamos olhando para uma coisa diferente, para uma coisa especial. Nessa época aqui, o Ian LeCun, o George Hinton, o Leon Botou, e quem mais? E tem mais um lá. Ganharam o prêmio Turing. Ok? E aí, o framework PyTorch é lançado em 2016. O framework PyTorch é o que nós vamos utilizar nessa disciplina. O PyTorch, que foi lançado apenas um ano depois do TensorFlow, o TensorFlow ele dominou por muitos anos o Deep Learning. Só que com o tempo, com a medida que os modelos iam ficando cada vez mais complexos, a complexidade do TensorFlow começou a atrapalhar. E o PyTorch, ele tinha exatamente o mesmo poder do TensorFlow, só que era muito mais simples, muito mais palatável. Então, na sequência, nos anos que vão se passar aqui, 2018, 2019, assim, o TensorFlow estava aqui em cima, aí a cada ano que passa o PyTorch vai encostando, até que ali em 2020 eles empatam, em 2021 o PyTorch já ultrapassa o TensorFlow. Ok? Em 2017 tem o grande acontecimento do Deep Learning recente. Então, a grande quebra de paradigma teórica aconteceu em 2017 com um artigo chamado Attention is All You Need. Esse artigo é a mãe, né, de coisas como GPT, de coisas como o Llama, que foi lançado pelo Meta AI recentemente. A mãe dos grandes modelos de linguagem. Esse artigo ele definiu, ele moldou o processamento de linguagem natural da forma que nós entendemos hoje, pelos grandes modelos de linguagem. Isso aqui, 2017, o que existia em 2017 para processamento de texto? Long Short Term Memories, as LSTMs, as GRUs, né? Gated Recurrent Units, as LSTM bidirecionais. Então, isso era o estado da arte. Esse trabalho do Transformer aqui pegou essa arquitetura Transformer, essas redes atencionais, e substituiu de forma definitiva as LSTMs. E deram um poder para o tratamento de texto
que nós jamais tínhamos visto até então. Então, a grande conquista de 2017 foi esse artigo. Eu nem vou usar pronunciar esse nome aqui, não faço ideia como se pronuncia, ok? Em 2018, a Google lança o seu próprio Word Embedding, né, que é o BERT, e aí já utilizando Transformers. Daqui para frente tudo vai utilizar Transformer, ok? O Allen Institute lançou o seu Word Embedding, o Elmo, o Embeddings from Language Model, ok? Também utilizando Transformers. E aí nós chegamos em hoje, né? Em 2018, utilizando essa quebra de paradigma do modelo Transformers, a startup OpenAI lança o Generative Pre-trained Transformer 1. Pare o mundo. Isso aqui foi um impacto. Era o maior modelo de linguagem que já tinha sido criado pela humanidade. As pessoas falam pela quantidade de parâmetros que ele tinha, era uma coisa assim tão absurda, fora da realidade. Para nós brasileiros, eu me lembro quando esse negócio foi lançado, e eu olhava para o número de parâmetros daquele modelo, para o número de camadas, e falava assim, cara, nós não temos como competir com esses caras. Os caras gastaram não sei quantos milhões de dólares para treinar um modelo de inteligência artificial. Milhões. Entendeu? Meses para treinar esse modelo. Aonde que a gente tinha como competir com esses caras? A gente briga por edital de pesquisa aqui para ganhar 10 mil, pesquisa inteira. Os caras gastaram milhões para treinar um modelo. Entendeu? Então, assim, foi um choque de realidade, porque a inteligência artificial tinha virado uma outra coisa. Então, eu que tenho 40 anos, eu me lembro de estudando inteligência artificial com 20, com 30 anos, e era uma coisa ali, você rodava no seu computador. Entendeu? Você tinha os dados, demorava um pouquinho, mas você fazia. Você não faz isso mais. Inteligência artificial é outro mundo. Entendeu? E aí, a partir do GPT-1, a Google percebeu que ela estava perdendo para o PyTorch e lançou uma versão do TensorFlow muito mais utilizável, muito mais simples, muito mais tranquila de se utilizar, mas aí o estrago já estava feito. Hoje é PyTorch em primeiro lugar, TensorFlow em segundo. Talvez PyTorch queira TensorFlow, se pá. Né? Em 2019, a OpenAI lança o GPT-2, já quebrando, assim, surpreendendo. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. A gente achou que o negócio já era absurdo, ela trouxe o negócio 2 vezes mais absurdo. E aí, no ano seguinte, ela quebrou o jogo de novo. Né? Em 2021, os modelos de difusão, os vários modelos de difusão que eu falei lá atrás, que em 2015 tinha sido lançado o modelo teórico, e aí o pessoal começou a treinar, a testar. Em 2021, os modelos de difusão superaram as redes neurais, as redes adversariais generativas, nessa tarefa de síntese e geração de imagens, né, nos mais variados benchmarks que existiam. Em 2021 também, a OpenAI ela lançou esse modelo DALL-E, né? O que o DALL-E faz? Ele pegou o GPT, que era um modelo de texto, e converteu ele para funcionar com imagens. Então, você conversava com ele, você pedia em texto para ele fazer alguma coisa, e ele gerava uma imagem na saída. Né? Que aí, ali por volta de 2018, 2019, surgiram, né, os Visual Transformers. O Transformer original ele é pensado em trabalhar com texto. O pessoal adaptou a ideia para trabalhar com imagens. Né? Então, surgiram os Visual Transformers. E ela já estava trabalhando com o Visual Transformer. Muito interessante, já tinha um poder de síntese incrível, né? Mas, assim como o GPT até hoje, ele tem umas bobagens, umas faltas de conexão, assim. O DALL-E também tinha esse problema.
Aí, em 2022, é lançado o ChatGPT, ou o GPT 3.5. E aí, isso eu não preciso nem contar para vocês viveram tudo isso aí. O modelo Stable Diffusion, da Stability AI, desbanca o DALL-E na tarefa de geração de imagens. Quem de vocês já utilizou o Stable Diffusion? Stable Diffusion é absurdo. A qualidade da imagem. Se você pede, pensa numa coisa absurda aí, sei lá, quero que ele gere uma imagem do Dalai Lama lutando MMA com o Papa. E ele é capaz de gerar essa imagem com uma qualidade absurda. Absurda. Entenderam? Então, o Stable Diffusion, ele é hoje o estado da arte nessa tarefa de gerar imagens. Até que a gente chega em hoje, né? Em que a Meta AI, que é da antiga Facebook, né? Lançou o modelo Llama, né? Que é o Large Language Model Meta AI. E esse daqui é um interessante que você consegue. O que ela faz? Ela quer competir diretamente com o GPT. E esse é um modelo que você consegue fazer download dele, fazer adaptações e tal. No meio disso aqui também, nós temos o Hugging Face, que é um dos modelos que você também, uma biblioteca muito interessante, e outras coisitas mais aqui. E, por fim, em 2023, é lançado o modelo GPT-4 da OpenAI. O modelo GPT-5 ainda não está sendo treinado. Todo mundo esperava que em 2024 a OpenAI fosse lançar o GPT-5, mas eles falam que eles não estão envolvidos com o treinamento de novos modelos no momento. Então, senhores, o que aconteceu aí com a inteligência artificial? Que se você olhar na imagem anterior, esse quadradinho, essa parte aqui é praticamente a mesma, né? Só que os modelos de conhecimento ficaram muito maiores. Muito maiores, muito mais poderosos. E a quantidade de dados que nós somos capazes de lidar ficou muito mais variada. Então, é isso que aconteceu da década de 90 para cá. Tá, mas o que é Deep Learning no final das contas? Então, para a gente falar sobre Deep Learning, a gente tem que falar sobre dados, certo? Nós vamos diferenciar os dados estruturados, em que o dado, cada amostra de dado, ele tem campos, e que cada campo daquele ele tem uma semântica muito bem definida. Então, você tem um banco de dados, uma tabela, você tem lá o peso ele é sempre um número e nunca vai ser outra coisa. Você tem uma data de nascimento, ele tem um formato específico, então ele tem uma estrutura rígida e muito forte. O semi-estruturado, você perde um pouquinho dessa estrutura. E você tem um não estruturado, ok? Que são dados que você não pode pegar naquele dado. Você pega uma imagem, seleciona um pixel específico. O que significa aquele pixel? Não sei. Não faço ideia do que ele significa. Você pega lá num som, pega uma faixa de 1 milissegundo de som. O que aquilo significa? Não sei. Então, essa diferença, por não ter essa semântica forte, uma imagem, cada pixel é um atributo. Num texto, cada palavra é um atributo. Ok? E se você pega de um banco de dados, um dado estruturado, cada atributo ele tem uma semântica, ele tem um significado muito rígido e controlado, e isso não acontece nos dados não estruturados. Né? Não obstante, a gente vai analisar os dados pela sua complexidade.
Então, eu vou chamar dados simples aquilo que são dados estruturados, de baixa dimensionalidade. Lembra-se que dimensionalidade é o número de atributos. Quando eu falo baixa dimensionalidade, estou falando algumas dezenas de atributos. E com baixo volume. Então, eu não quero 2 GB de dados. Não, 1K, 2K de dados. Isso aí são os dados simples. Todo mundo lembra aqueles datasets clássicos que a gente utiliza no aprendizado de máquina, né? Que é aquele lá do Titanic, né? Aquele lá do Iris Dataset, né? Iris é clássico. Iris tem 150 registros. Então, isso aí é o que a gente chama de dados simples. Aí você tem os dados intermediários, que são dados geralmente estruturados também, mas aí você tem na casa das muitas centenas de atributos. E aí um volume muito grande também, dezenas de mega de dados, né? Centenas de milhares até milhões de amostras. Quando você pula para os dados complexos, aí você entra na seara dos dados não estruturados. Imagem, som, texto, grafos, vídeo. Então, esses dados, eles têm, por definição, uma alta dimensionalidade e alto volume para se trabalhar. Então, quando você olha essa linha histórica da complexidade dos dados, certo? Nós entendemos aonde cada coisa é utilizada. Para dados simples, são os shallow models, os modelos, né, curtinhos, os modelos finos, digamos assim. Que é aquela inteligência artificial mais clássica, aqueles modelos lá da década de 90, 2000. Né? Quando você aumenta demasiadamente o número de instâncias e o volume, aí é melhor trabalhar com os modelos de ensemble. Os modelos de ensemble são o estado da arte para dados estruturados, particularmente de alta dimensionalidade. Só que, à medida que você migrou desse domínio estruturado para o domínio não estruturado, nós estamos falando de Deep Learning. Não utilize Deep Learning para dados de complexidade intermediária e simples. Não utilize um canhão para matar uma barata. Ok? Vamos estudar isso aqui. O que são shallow models? É o machine learning tradicional, que aí tem poucos parâmetros, de algumas dezenas até algumas centenas de parâmetros. Isso aqui é um volume pequeno de parâmetros, né? E aí você tem modelos que são de caixa branca, por exemplo, árvores, até redes bayesianas de caixa branca. Você tem modelos de caixa cinza, como, por exemplo, a gente pode pensar até em alguns modelos fuzzy, e modelos caixa preta, como redes neurais tradicionais MLP, né? Que eles são caracterizados basicamente por terem um baixo custo computacional de treinamento, e não só de treinamento, como de inferência também. Não demandam altos volumes de dados para aprender e é voltados quase que exclusivamente para dados estruturados. Então, se o dado é complexo, eu posso trabalhar até com imagens lá com redes neurais MLP, mas eu preciso fazer um pré-processamento, extrair características, fazer toda essa parte. Então, o modelo shallow, esse modelo tradicional, você pega os dados de entrada, o modelo ele tem uma função de inferência que pega essa entrada aqui, junto com os parâmetros, e transforma em uma saída. Então, ele tem um conjunto de parâmetros muito bem definido e uma função de inferência muito bem definida. Quando eu tenho um dado mais complexo, eu preciso fazer o pré-processamento desses dados e o pós-processamento na saída, que é o pessoal chama, que é muito comum, né? Engenharia de features, engenharia de características. Né? O cara vai aplicar PCA, o cara vai fazer normalização de dados, seleção de características, seleção de instâncias, né? Toda aquela parafernália para deixar o dado prontinho, bonitinho, para ser treinado naquele modelo. Né?
Daí a gente vai para os Ensemble Models, que são comitês de modelos mais simples. O que o pessoal entendeu do Ensemble? Que um modelo que eles chamam Weak Learner, né? Modelo desses anteriores que eu falei, ele sozinho, ele tem uma taxa de erro. Mas se eu combinar dois treinados diferentemente, com dados diferentes, com campos diferentes, se eu combinar a força desses dois, é melhor do que cada um deles sozinhos. Quando eu acrescento um terceiro, é melhor do que cada um deles. E aí eu vou acrescentando. Então eu crio um comitê, vários modelos treinados com porções de dados diferentes, com características diferentes, com atributos diferentes, parâmetros diferentes. Cada um deles vai fazer uma previsão e a gente pode fazer, vamos fazer uma votação aqui. Vamos ver, todo mundo está falando que é a classe tal, vamos fazer, quem que vota na classe tal, quem que vota na classe tal. Ou então, por exemplo, pega o valor médio lá das predições. Então, isso é um modelo de ensemble, de forma muito, muito rasa, né? Então, como você está combinando muitos modelos menores, e cada modelo tem seu conjunto de parâmetros, então aí o modelo de ensemble mesmo, ele passa a ter centenas a dezenas de milhares de parâmetros, porque você está com muitos modelos internos, cada modelo tem lá seu conjunto de parâmetros, né? E aí você perde a interpretabilidade do modelo, porque a sua decisão ela fica espalhada em inúmeros outros modelos individuais. Aí o custo computacional de treinamento aumenta um pouco, certo? Você pega hoje, você tem modelos como Extreme Gradient Boosting, né? O XGB, que ele tem um certo peso, foi até desenvolvido para trabalhar com GPUs também, tamanho que é o custo computacional de treinamento dele, né? É óbvio que tudo depende dos dados e tudo. E ele é indicado para altos volumes de dados com alta dimensionalidade. Gente, Ensemble Model, ele é o estado da arte de inteligência artificial para dados estruturados. Não me venha meter deep learning para nada que envolve tabela, porque dificilmente ele vai ganhar de um modelo de ensemble. Okay? Ele até funciona para alguns tipos de dados não estruturados, como, por exemplo, imagens e tal, mas não é o ideal. Né? Então, como é que é um ensemble model? Você tem uma série de modelos interiores, os dados de entrada são passados para todos esses modelos interiores, cada um deles vai gerar a sua predição, depois a gente junta numa outra função aqui, que faz a mesclagem dessas predições, seja por votação, seja pela média, por aí vai. E aí, a saída do modelo de Ensembler é a combinação de todas as predições individuais desses modelos aqui. Isso aqui não é Shallow Model, não, viu? Isso aqui é Ensemble Model. Aí, nós vamos falar sobre os modelos profundos agora. Então, os modelos profundos são modelos com muitas camadas de parâmetros. Por que muitas camadas de parâmetros? Porque, lembra que eu falei lá no modelo simples, que você tinha que fazer uma engenharia de filtros para ele poder aprender? O modelo profundo, ele embarca toda essa engenharia dentro do seu modelo, dentro das camadas. Né? Então, lembrando que cada camada é um conjunto de parâmetros e mais uma função. E aí as várias camadas são interdependentes. A saída de uma é a entrada da outra e por aí vai. Então, ela vai progressivamente trabalhando aquele dado complexo, extraindo as características, selecionando as características, transformando aquilo ali para poder entregar um resultado. Então, modelos dessa natureza, eles têm de dezenas de milhares a bilhões de parâmetros, né? Então, estou falando de uma complexidade difícil de se traduzir aqui. E estamos falando basicamente de modelos do tipo caixa preta, embora os resultados possam ser explicáveis post-hoc, ou seja, depois que você pega aquele modelo, depois de construído, você tem técnicas hoje que são capazes de explicar o porquê
cada modelo, aquele modelo tomou aquela decisão, né? E eu não preciso nem dizer que o custo computacional de treinamento desses modelos é muito alto mesmo. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, eles são indicados para dados não estruturados de alta dimensionalidade. Então, senhores, um modelo profundo, ele é um modelo que tem várias camadas empilhadas, né? Várias camadas empilhadas para poder gerar a predição. E essas camadas aqui, elas são responsáveis por fazer o processamento dos dados, retirar as características. Qual que é a dificuldade? Treinar essas múltiplas camadas aqui até chegar na entrada. Treinar isso aqui é muito difícil. Muito difícil. Na prática, parece que esse negócio ele é todo sequencialzinho, uma camada, depois a outra. Na prática, né, cada camada dessa que é um bloco que compartilha um conjunto de hiperparâmetros, né, que computa vários milhares de parâmetros, mas elas não precisam ser necessariamente sequenciais. Então, olha esse modelo aqui. Eu tenho aqui uma imagenzinha de um delicioso piqui, que fome, falando nisso. E aí eu tenho um conjunto de várias camadas aqui. Aí elas vão fazendo esse primeiro processamento, depois essa daqui eu passo para um outro conjunto de camadas, e cada camada aqui tem seus próprios hiperparâmetros, que passa para outro subconjunto de camadas. Está vendo que elas vão fazendo processamentos em paralelo, aqui elas são sincronizadas, depois eu levo numa camada maior. Aqui eu tenho a saída da minha rede. Qual que é a função dessas camadas? Qual que é a função dessas camadas? Na prática, essas camadas elas se dividem em um bloco inicial, que é a extração de características, né? E o bloco final é o de reconhecimento de padrões, certo? Então, você pega essas camadas aqui, essas primeiras aqui estão decompondo essas imagens aqui nas características mais importantes. Quando eu chego nesse bloco final aqui, ele só faz a identificação de qual dessas classes aqui no final pertence a essa entrada. Eles são os reconhecedores dos padrões. Mas quando a gente olha aqui assim, a gente acha, pô, isso aqui é um modelo profundo? Pô, modelo profundo é isso aqui, olha. Cada caixinha verde dessa aí é uma camada inteira. Milhares de parâmetros. Olha a complexidade desse modelo. Ainda não acabou não, viu? Não voltou no início, não. Vai acabar agora. Acabou. Então, isso aqui é um modelo profundo. Você entende a complexidade de engenharia para se chegar nessa quantidade de camadas que cada uma delas tem um fluxo de dados, de características, que depois são sincronizadas, depois eu trato em paralelo, até chegar na classificação final. Então, isso aqui é um grande canhão. Isso aqui é um grande canhão. Um grande canhão. Você não vai utilizar Deep Learning para qualquer bobagem, porque é muito caro construir um modelo daquele. Quando que eu vou usar Deep Learning? Eu vou usar Deep Learning quando você tem um problema que tem dados complexos, né? Que aí nós estamos falando de dados não estruturados, que tem uma tarefa muito complexa. Então, eu tenho uma imagem de uma mamografia, uma imagem grande de uma mamografia, eu quero identificar se ali existe um tumor em potencial, certo? Isso não é nada trivial. Isso é difícil até para o agente humano, né? E aí você tem um grande volume de dados, mas estou falando de dezenas de milhares de imagens dessas, para você conseguir treinar um modelo desse com alguma eficácia. E, obviamente, se você dispõe de grande poder computacional. Beleza? E grande poder computacional implica ou em muito custo ou em muito tempo. Ou você tem um baixo poder computacional e você vai gastar muito tempo fazendo isso,
ou você tem muito dinheiro e você consegue fazer isso em pouco tempo razoavelmente. Então, para julgar onde eu vou utilizar Deep Learning e onde não, a gente tem que começar pelo princípio da parcimônia, né? Que é a lâmina de Ockham, a navalha de Ockham, né? Que ele prega economia. Se eu tenho um problema simples, eu não vou utilizar Deep Learning. Se eu consigo resolver o meu problema com Ensemble Learning ou com os métodos tradicionais, para que eu vou utilizar um método complexo? Então, se eu tenho dois modelos capazes de realizar a mesma tarefa, então veja assim, não quer dizer que os dois modelos têm que ter exatamente a mesma acurácia, não. Mas um tem que ser muito melhor do que o outro para justificar você sair de dezenas de parâmetros para milhares de parâmetros. Então, quando eu falo realizam a mesma tarefa, entenda, eles têm que ter desempenhos razoavelmente parecidos, né? Ou seja, eles vão ter as mesmas métricas de desempenho. E, por preferir o mais simples, você vai pegar o que tiver o menor número de parâmetros. É por isso que a gente não pode sair aí utilizando Deep Learning para tudo. Deep Learning não foi pensado e não foi feito para isso. Certo? Na prática, para dados simples, a gente sempre vai utilizar os modelos tradicionais. O problema, um dos grandes problemas do Deep Learning é o data hungriness, a fome de dados. Modelos de Deep Learning são famintos por dados, entendeu? Então, a disponibilidade de dados para treinamento que você tem, ele é um fator decisivo na hora de escolher se você vai utilizar Deep Learning ou não. Disponibilidade de dados, ela implica em custo de coletar, por exemplo, dados. Eu tenho um aluno meu que está trabalhando com análise de sentimentos, né? De tweets. Só que ele coletou 14 mil tweets. Eu falei assim, cara, olha, você coletou 14 mil tweets, é legal, mas eles estão anotados? Significa que você vai ter que passar lá e dizer aquele e-mail, aquilo ali é uma crítica, o cara tá com raiva, o cara tá feliz, o cara tá sendo irônico, em todos esses tweets. Todos esses, não, mas pelo menos um conjunto considerável que a gente tem que poder treinar um modelo. Então, esse custo de se fazer isso é muito caro fazer isso. Às vezes, você tem que montar uma equipe grande. É por isso que na literatura hoje, os laboratórios que publicam datasets já anotados, inclusive datasets de segmentação, que é um negócio difícil demais fazer, você pegar a imagem, separar lá o que é background, o que é foreground, o que é... Esses datasets, eles têm um valor gigantesco, entendeu? Os laboratórios que fazem isso, eles são muito reconhecidos, porque isso tem um custo muito grande. Então, eu tenho colegas lá da UFMG, que o cara trabalhou fazendo uma rede neural para reconhecer ovos de um parasita lá na análise microscópica de fezes. Cara, o cara teve que penar para conseguir imagem. E ele não só conseguir as imagens, mas poder trabalhar depois para multiplicar essas imagens de forma sintética, para ele ter um volume mínimo que ele conseguia treinar a rede neural dele. Isso sem contar os outros problemas, né? Oclusão e por aí vai. Então, esse volume de dados necessário para se treinar modelos neurais é o primeiro, um dos grandes impedimentos que a gente tem. Primeiro, você tem os modelos que eles ficam grandes demais. Se você tem um problema simples, não justifica. Segundo, você precisa de dados demais. Se você não tem muitos dados, e mais que isso, dados que estejam anotados, eles já estejam classificados para você fazer o treinamento. Então, você dificilmente vai ser bem sucedido com uma taxa de acurácia que compensa. Terceiro, o custo do Deep Learning. Nós estamos falando em placas de processamento gráfico, dependendo da tarefa que você faz. Se for falar em visão computacional, detecção de objetos em vídeo, meu amigo, nós estamos falando em algumas placas de GPU. Falando de uma só, não. Ou então uma placa só, mas daquelas que custa
50, 60 mil. Né? Então, nós estamos falando que Deep Learning tem alto custo computacional. Tem alguns modelos que levam... Nós aqui podemos, talvez em algumas atividades nossas aqui, ter modelos que vão levar dias para processar. Agora, esses modelos, aí, por exemplo, o GPT demorou muitos meses para ser treinado, né? Em clusters de GPU. Fala aí, Nestor. E na questão do trabalho, eu pretendo trabalhar com questão imagens. do trabalho no final, beleza? Não, era só para poder ver aqui essa questão das imagens, como que você iria cobrar na questão do tempo, porque lá estava escrito que você ia cobrar via Colab e tal, e eu uso placa de vídeo. Só o código, só o código. Ah, tá. Não, beleza. Não precisa ser executado no Colab, não, porque, né? Nós Demoraria sabemos, tempos e tempos, né? nós sabemos que não vai rolar. Então, gente, a questão do custo do Deep Learning, a questão do custo computacional implica em custo financeiro, dependendo da tarefa que você for trabalhar. Então, obviamente que isso tudo varia de modelo para modelo, varia de aplicação para aplicação, né? Mas já fiquem atentos a isso aí. Segundo não. Por fim, o Deep Learning tem alguns desafios. Que desafios que hoje, que é para onde a pesquisa está olhando os modelos de Deep Learning? Primeiro, a questão da causalidade. Hoje nós não temos modelos de Deep Learning que são causais, que façam relações de causa e efeito, ok? Esses modelos eles são profundamente correlacionais. Então, quando a pessoa vai lá no chat GPT e põe uma questão e sai aquela resposta maravilhosa, assim, caramba, isso é um cérebro que está pensando... Não, ele não está pensando nada. Nada. Ele está fazendo uma correlação entre o texto que você digitou na sua pergunta e outros textos que ele utilizou durante o treinamento ou que ele encontrou durante a busca. É só uma correlação. Não tem raciocínio. Por que isso, então isso? Não, ele não pensa. Então, o primeiro grande desafio é que a gente tem que fazer máquinas que raciocinam. Raciocinam. A gente passa pelaquela nossa fase lá quando a gente é criança, lá dos 3 aos 5 anos, a gente pergunta, mas por quê? Mas por quê? Mas e se a gente está aprendendo a desenvolver esse mecanismo causal que nenhuma inteligência artificial de grande porte hoje possui? Então, esse é um grande buraco, um grande problema que tem sido tratado na pesquisa hoje, é fazer modelos profundos, capazes de raciocinar com causalidade. Outro, explicabilidade. Imagina que você tem um desses carros automáticos. Aí o carro vai lá e atropela alguém. Como é que você vai explicar o porquê que ele tomou a decisão de ir por esse caminho, não por esse caminho, se tinha uma pessoa passando ali? Entendeu? Como que você vai explicar os mecanismos de raciocínio ou das escolhas que aquele modelo fez para poder chegar àquela conclusão? Então, isso é um problema, um grande problema em aberto. Nós temos a questão da equidade, que é basicamente um problema de dados. Hoje, os modelos de inteligência artificial que foram desenvolvidos, particularmente alguns para reconhecimento facial, eles são racistas, eles são misóginos, eles são machistas, entendeu? Então, tem algum problema que os dados ou no processo de treinamento que reflete de forma muito agressiva diversos preconceitos sociais. E isso tem que ser eliminado desses modelos. Tem que ser eliminado, sim, de forma bastante incisiva. Né? Imagina uma câmera de reconhecimento facial que ativa a segurança do shopping quando o negro está entrando dentro do shopping como um potencial
ladrão, que é um racismo, não que ele não exista na vida real, muito pelo contrário, ele existe na vida real, mas a inteligência artificial não pode cometer esse erro crasso. Por fim, não, vamos ter mais um. Nós precisamos cada vez de modelos profundos que sejam como o nosso cérebro, que além de ser multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo, eles estejam capazes de lidar com muitos dados ao mesmo tempo. A gente trabalha o tempo todo com dados de imagem, de som, com os sensores, né, com os nossos sensos e tal, e a gente consegue processar isso simultaneamente, né, e ainda interagir com o ambiente. Então, a gente precisa de modelos capazes de não só lidar com essa quantidade de informação, de tipos de dados complexos simultaneamente, como capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ainda estamos falhando nisso. A maior parte das inteligências artificiais, ela é monotarefa. Ela só faz uma coisa. Tudo bem que ela faz muito bem, mas ela só faz uma coisa. Agora, como eu falei, tem alguns modelos que são multimodais, como, por exemplo, o DALL-E, ele é um modelo de texto e imagem. Agora, tem outros que são de texto-voz, ou de síntese de texto, de síntese de áudio, por aí vai. Converte um no outro. Mas que funcionam vários ao mesmo tempo, de entrada e de saída, ainda não somos tão bons assim. A capacidade de plasticidade, ela é uma capacidade muito interessante, porque vocês viram, não sei se vocês leram recentemente, a GPT ela está emburrecendo. Ela está ficando pior a cada dia. Ela não está melhorando com a disponibilidade de dados. Pelo contrário, ela está empobrecendo. Então, essa capacidade de plasticidade, ou neuroplasticidade, é uma capacidade que nós temos de nos adaptar a novas situações, de continuar aprendendo, mas também de esquecer aquilo que não nos é mais útil. Esquecer aquilo que prejudica o meu conhecimento atual. Então, isso tem uma linha própria de pesquisa para estudar a questão da plasticidade em redes neurais. E aí nós chegamos no calcanhar de Aquiles. Qual é o calcanhar de Aquiles aqui? Da GPT. A GPT utilizou dado nosso sem pedir permissão. Ela treinou aquelas redes maravilhosas com um volume gigantesco de dados, mas de dados que eram privados, não exatamente privados, mas eram dados pessoais. E hoje nós temos um arcabouço legal que protege os nossos dados pessoais de serem utilizados sem nossa permissão. O que acontece? A OpenAI hoje está respondendo processo por ter utilizado dados das pessoas sem o consentimento delas. Ok? E muito provavelmente ela vai ser condenada, no mínimo, a pagar uma multa pesada. Então, isso é um problema hoje que nós temos, de como a gente precisa de muitos dados para treinar os modelos, a gente acaba achando que, vou pegar os dados da internet. Isso é um problema, porque você, muito provavelmente, vai esbarrar em dados que são protegidos ou por copyright, né, pelo direito do autor, ou pela proteção de dados pessoais. Ok? Então, gente, concluindo, nós temos uma ferramenta muito poderosa, que são as redes profundas. Elas têm capacidades extraordinárias quando se comparadas aos outros modelos de inteligência artificial, Ensemble Learning, Shallow Learning, só que isso aí tem um custo, e um custo muito pesado, ok? Nós temos que escolher muito sabiamente onde vamos utilizar. Como nós estamos no pico das expectativas, está na moda o Deep Learning, as pessoas acham que vão pegar Deep Learning e vão aplicar para tudo. Não. Você não vai utilizar Deep Learning para tarefas que outros algoritmos mais simples, mais baratos, eles vão resolver. Você vai utilizar Deep Learning para aqueles dados e aqueles problemas em que realmente só o Deep Learning vai dar conta.
Muitas vezes aqui na disciplina nós vamos utilizar dados simples para demonstrar o modelo, até porque você está aqui durante a gravação da aula, você não vai ficar esperando 2 horas aquele negócio treinar ali. Você quer treinar uma coisa simples para demonstrar um conceito, né? Fazer o código simples para fins didáticos, mas na aplicação mesmo ele vai ser com dados muito mais complexos, ok?